Ela vai habilitar, por exemplo, das máquinas nos fazerem companhia e conversarem conosco, poderem ser os nossos animais de estimação do futuro, que eu gosto sempre de provocar, poderem ser vamos dizer assim, monitores ou colaboradores dos gestores para acompanhar a produtividade das pessoas, poderem ser os capazes de analisar dados em grandes volumes para dar subsídio para os gestores tomarem decisões. Então é como se a gente pudesse dizer assim, eu vou ter ao meu dispor uma série de pessoas, entre aspas, serão máquinas, que vão fazer hoje algo que talvez, se eu precisasse contratar muita gente para fazer, seria talvez muito demorado, muito caro e muita coisa que a gente não consegue fazer. Então a gestão vai ser extremamente impactada da forma como o mercado de trabalho, de uma forma geral, vai ser impactado. Seja bem-vindo ao 7º episódio do podcast Os Gestores. Hoje o nosso tema é como a gestão pode se beneficiar da inteligência artificial. Eu sou Derlange Maia, host deste podcast, e ao meu lado, meu amigo, também host deste podcast, Luiz Eduardo. Derlange, sempre muito bom estar aqui, né? E cada vez um convidado mais interessante. Impressionante. Tá difícil, porque a gente está subindo muito o nível dos palestrantes, dos convidados. Hoje, quem está aqui é o Vasco, meu amigo Vasco, né? Vasco, a gente fez faculdade junto, né? Nós nos conhecemos na época da faculdade, fizemos processamento de dados, analistas de sistema. O Vasco seguiu uma linha bem mais acadêmica, mestrado, fez doutorado em Marseille, fez pós-doutorado em Stanford, hoje é professor da Unifor, entre tantas atividades que ele tem. Então, Vasco, seja bem-vindo, é uma honra para a gente ter você aqui nesse podcast. Bom, a honra, então, é minha, né? Ter dois gestores do nível de vocês, gerações diferentes. Você falou que nós fizemos a universidade juntos, você não falou muito tempo, né? Então, também não vou mencionar muito, né? Mas, assim, prazer. Um momento muito, muito gostoso de estar aqui para bater um papo com vocês. Coisa boa. Vasco, vamos começar então. Em 1994, eu me lembro que a gente conversando e você já com essas ideias aí de inteligência artificial, inteligência artificial, e eu sem entender direito aquilo, que negócio, aí tinha um tal de um sistema especialista, e aí desde essa época você com essa conversa, né? Então, inteligência artificial aparentemente não é uma coisa da agora, mas agora parece uma coisa da moda, todo mundo só fala em inteligência artificial. Foi o que aconteceu para que essas coisas explodissem dessa forma e acelerassem ao ponto da gente só falar nisso hoje? Essa é uma ótima pergunta, porque eu também reflito muito sobre isso, né? Porque mesmo as pessoas que trabalham, como eu, há mais de 30 anos com inteligência artificial, se surpreende com o que tem ocorrido. A inteligência artificial data de 1950, assim, oficialmente, né? Tem gente que diz que data dos filósofos gregos, 2000 anos atrás, mas assim, nessa nossa história moderna, é data de 50, que foi o nascimento do computador. Foi mais ou menos na mesma época que nasceu o computador, com Turing. O Turing já tinha uma ideia de fazer alguma coisa como se fosse inteligência artificial. E tiveram altos e baixos, muitas desilusões nesse caminho da inteligência artificial, mas algumas coisas foram se sedimentando com o tempo. E eu diria que nesses últimos 10 anos, talvez até mais, 15, 10 anos, a consolidação da internet fez uma diferença muito grande, porque o mundo ficou digital. Então, como o mundo ficou digital, muitas informações estão registradas na internet, permitiu que uma característica da inteligência artificial se sobressaísse, que é a característica da máquina aprender. Porque para a máquina aprender, ela precisava de dados. Em 1994, a gente não tinha dados, ou os dados que eram de algum sistema das organizações, quando a gente fez o fiscal lá com o João Marcos, na Secretaria da Fazenda, uma das primeiras iniciativas que a gente fez no Ceará, que ele fazia, era uma dificuldade de ter uma nota fiscal digitalizada, então tinha que digitar as notas, então não tinham dados. Hoje, você tem bilhões de notas fiscais registradas à disposição para a máquina aprender a partir delas. Então, isso me parece ser uma coisa determinante. E as técnicas de inteligência artificial para aprender a partir de dados evoluíram muito. Até chegarmos talvez a grande ruptura, que é a do ano passado, do ChatGPT. Aliás, é do ano retrasado, né? Que foi 2022. Mas o final de 2022. Um pouco mais de um ano em que se fez o experimento de fazer uma máquina
com as tecnologias de aprendizagem automática de 10 anos atrás, que têm sido consolidadas, para ler tudo que tivesse na internet e aprender tudo que tivesse na internet. Essa máquina custou alguns milhões, não se sabe direito quanto, mas centenas de milhões de dólares para se fazer isso. Passou 6 meses, 8 meses treinando a máquina. E o resultado foi que se viu que as técnicas que a gente já tinha, com muitos dados, essas técnicas são capazes de fazer com que as máquinas conversem conosco de uma forma surpreendentemente humana. Então, isso fez uma grande diferença. Tá? Eu acho que... Então, eu elencaria, para resumir a tua pergunta, a quantidade de dados e a possibilidade das máquinas aprenderem a partir de grandes volumes de dados. Isso fez uma grande diferença e a inteligência artificial hoje está tendo o sucesso que tem por causa desses dois fatores. Vasco, o tema, né, é como a gestão pode se beneficiar. E a gente estava conversando antes aqui de iniciar a gravação, que existem as pessoas que estão ali buscando aprender e usar e tirar proveito, mas existem aqueles que estão ou com medo ou estão evitando, até porque é uma mudança, eu posso dizer mudança social até, né? É a chegada e nessa forma, né? Ela é antiga, mas ela está chegando com muita força recente e vai crescendo de uma forma assustadora. Uhum. E aí essas pessoas que estão meio que, não é agora, não é para mim, eu não estou interessado, deixa lá, essa coisa. O que você diria? Como é que fica? Vão ficar para trás? Porque mesmo a gente se interessando, me parece que a gente não consegue acompanhar na velocidade que precisa, né? E se isso tem a ver, de fato, com a gestão? A gente colocou esse título para o episódio, mas será que a gestão realmente pode se beneficiar? Os gestores que estão mais acuados, estão mais... Deixa eu ver se isso veio para ficar, se não veio, como é. O que você diria sobre isso? Muito bem. Bem interessante também essa questão. Primeiro, respondendo, tem a ver com gestão? Sim. Tem a ver com tudo. A IA tem a ver com tudo. E essa talvez seja a grande diferença. Por isso que algumas pessoas colocam a revolução da inteligência artificial como a revolução da energia elétrica. Porque ela é o que a gente chama de uma tecnologia habilitadora. Porque a inteligência artificial não é só pelo que a gente pode ter dela agora. É o que ela vai permitir que as pessoas façam com ela. Então, muita inovação vai surgir com a inteligência artificial. É ainda um pouco cedo, mas é uma velocidade muito grande, como você disse. Realmente, então, como tecnologia habilitadora, eu gosto sempre de dar um exemplo. Na energia elétrica, a energia elétrica não serviu só para substituir vela. As pessoas usavam as velas, as lamparinas. As lâmpadas serviram para substituir as velas. Mas se você for olhar na história, isso foi muito pouco em relação à energia elétrica. Ela permitiu muito mais do que simplesmente substituir as velas. Então a inteligência artificial vai permitir muito mais coisa do que simplesmente fazer, talvez, uma busca no Google que a gente faz hoje de um jeito, e ela vai fazer de uma forma um pouco mais simples, ou vai fazer de uma forma um pouco mais clara para a gente entender. Ela vai habilitar muitas coisas. Ela vai habilitar, por exemplo, das máquinas nos fazerem companhia e conversarem conosco, poderem ser os nossos animais de estimação do futuro, que eu gosto sempre de provocar, poderem ser vamos dizer assim, monitores ou colaboradores dos gestores para acompanhar a produtividade das pessoas, poderem ser os capazes de analisar dados em grandes volumes para dar subsídio para os gestores tomarem decisões. Então é como se a gente pudesse dizer assim, eu vou ter ao meu dispor uma série de pessoas, entre aspas, que serão máquinas, que vão fazer hoje algo que talvez, se eu precisasse contratar muita gente para fazer, seria talvez muito demorado, muito caro e muita coisa que a gente não consegue fazer. Então a gestão vai ser extremamente impactada da forma como o mercado de trabalho, de uma forma geral, vai ser impactado, né? Porque se você imaginar a longo prazo que tudo que a gente faz em termos do mercado profissional, principalmente esse mercado que trabalha com conhecimento, o mercado de trabalho com conhecimento são as pessoas que estão do dedo de biru, né? Se você pegar um pedreiro que trabalha com engenharia civil, talvez ele seja menos impactado. E isso também é uma característica interessante. A Revolução Industrial impactou no começo as pessoas, os operários. Agora a inteligência artificial vai impactar os operários de conhecimento. Não são esses operários. Somos nós que estamos nos birôs, os gestores, os auditores, os contadores, os engenheiros, os advogados, os médicos. Então, essa turma toda vai estar impactada, porque toda a formação
que você teve, que era lhe dar a capacidade para trabalhar com informação, você vai ter ao seu lado as máquinas que trabalham com informação. E vão poder fazer tão bem, muitas vezes, coisas que você faz. E aí é que entra a história. O que fazer? A minha sugestão sempre é dizer o seguinte: olhe como oportunidade de dizer, eu agora tenho companheiros para fazer coisa comigo. Então você potencializa o que você já faz. Se você é um bom gestor, você pode ser um gestor melhor ainda se usar a inteligência artificial. Se você é um bom médico, você pode ser um melhor médico. E assim sucessivamente, né? Essa coisa das pessoas aceitarem, alguns não, é muito comum quando se fala em inovação. Inovação tem muito isso, né? Essa coisa, tem os early adopters em inglês que dizem, aquela pessoa que gosta de inovação, adota logo, surgiu, quer logo fazer. Como tem aqueles que são reticentes, que ficam ali olhando, vamos ver se dá, depois eu entro, só depois, não vou nem entrar no primeiro. Agora, na inteligência artificial, eu tenho percebido uma coisa interessante, é que tem um grupo que quase que fica resistente, como se fica com raiva. Uma rejeição, assim, dizer, eu não quero isso para mim. E aí, isso eu acho perigoso, porque, assim, não é uma questão de escolha. Isso vai vir, né? Você pode até ser um pouco reticente, até porque é muito da personalidade das pessoas. Você, às vezes, é um pouco mais cuidadoso com as coisas e não gosta de embarcar em coisa meio desconhecida. Então, isso faz parte. Agora, rejeitar de que isso vai acontecer, o que está acontecendo, aí me parece muito perigoso, porque isso pode ser a coisa que talvez mais lhe afete no seu futuro profissional e na sua vida, de uma forma geral, sim, tá? Sim. Então, isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender. Por que as pessoas têm alguns grupos são meio reticentes ao extremo. E são meio que resistentes, né? Parece até uma ofensa, né? Parece uma ofensa, exato. É como se disse, não, mas eu não aceito isso. Eu digo, não é uma questão de aceitar, é uma questão de que a humanidade está caminhando para isso. É uma excepcional descoberta da humanidade, criação da humanidade. A gente tem que ver como é que a gente usa bem, né? Isso. Interessante, ouvindo você falar aí, eu estava imaginando aqui, né? Essa dificuldade de acompanhar, de aceitar. Eu não sei se é também um pouco, por exemplo, puxando aqui para minha geração, um pouco de dificuldade de acompanhar a velocidade dessas coisas, sabe? E aí a gente começa a perceber que nossa geração ela não vai ter muita dificuldade para acompanhar isso. A geração que está chegando, naturalmente, sem inteligência artificial, ela já vinha numa velocidade, pensamento, outro estilo de trabalho, de vida, e a gente já tinha dificuldade de trabalhar com essas várias gerações dentro da nossa organização. Agora chegou uma coisa que vai dizer, mas além disso, tu ainda vai ter que aprender um monte de coisa que não é só tu estudar num livro, não. Mexe na tua vida, né? Mexe na tua forma de recrutar as pessoas, mexe na tua forma de gerir as pessoas. Então, eu acho que tem um pouco disso. Não sei se você concorda comigo, de que ficou mais difícil para os gestores acompanharem a velocidade das coisas que estão chegando. Porque chegava um projeto, chegava uma tecnologia, uma metodologia, a gente ia aprendendo, estudava lá e colocava aquilo em prática. Agora a mudança é comportamental. E mudar de forma comportamental é muito mais difícil. Não sei se você... Eu concordo em parte. Eu concordo de que o que está acontecendo na nossa sociedade é que as inovações hoje ocorrem com muita velocidade. Todas as inovações relativas à informática, elas ocorrem numa velocidade muito grande. Antes você tinha as inovações que ocorriam na ciência, elas só chegavam na vida das pessoas 20 anos depois. O cientista descobriu uma coisa, depois para aquilo virar uma tecnologia e chegar nas pessoas, era 20 anos depois. Na nossa sociedade atual, as revoluções são imediatas. Você tem uma nova descoberta na ciência, uma nova técnica que imediatamente está à disposição das pessoas, vide as vacinas da Covid. Ninguém sabia nem que existia Covid, quanto mais vacina para ela. E se conseguiu fazer em um ano uma vacina para Covid. Quer dizer, essa inovação ocorre toda hora. Então, essa velocidade deixa todo mundo meio tonto, né? No entanto, a inteligência artificial eu vejo de uma forma, assim... Um outro aspecto. Eu acho que usar a inteligência artificial vai ser cada vez mais fácil. Eu não acho que a inteligência artificial é mais uma inovação da informática que faz as pessoas ficarem longe da informática. Porque a informática sempre teve muito isso. A revolução da informática foi uma revolução que sempre foi levando muito técnico, muito pro lado técnico. Aí as pessoas sempre dizem, eu não gosto de informática e tudo mais. Você vai usar a inteligência artificial sem nem saber. Na hora que você estiver conversando com a Alexa, e hoje a conversa com a Alexa ainda é muito pobre, mas no dia que você estiver batendo um papo cabeça com a Alexa,
brincando com ela contando piada para você, você falando sobre sua vida, ela falando, ela comentando. Você vai estar usando inteligência artificial e você nem nota. Então, a imersão que as pessoas vão ter com a inteligência artificial vai ser muito mais fácil. E aí, levando para o seu lado profissional também. Você, como gestor, você pode imaginar que você tem uma inteligência artificial ali para você conversar e ter novas ideias, novas técnicas de análise de dados, novas técnicas de acompanhamento das pessoas. Como é que eu até mesmo consultorias, coach, como é que eu me posiciono em relação ao meu grupo, como é que eu me posiciono com relação aos meus funcionários, né? Como eu posiciono em relação ao meu chefe. São perguntas que as pessoas às vezes querem fazer e elas talvez não tenham a quem perguntar. E por isso recorrem às outras pessoas. Mas se as máquinas puderem começar a responder isso. Então, isso vai acontecer, né? Então, isso é uma coisa que vai, no meu ponto de vista, dar vai facilitar o processo de entrada das pessoas nessa nova tecnologia. Acho que vai ser mais fácil. É interessante porque a gente abriu para as pessoas compartilharem, fazerem perguntas para esse episódio hoje, né? E aí, algumas perguntas foram realmente nesse sentido. E me despertou porque eu nem tinha, assim, noção de que dava para fazer isso, né? De tantas possibilidades que que a IA nos traz. Por exemplo, como a IA pode nos ajudar a selecionar pessoas para cargo de liderança? Como a IA pode nos ajudar a identificar características de diversidade necessárias para a formação de certas equipes? Veja quão rico é uma informação dessa. Como ela pode ajudar no acompanhamento da produtividade. Trabalho remoto, né? Do trabalho remoto, a experiência do cliente, né? Do cliente interno, como é que eu posso personalizar isso? E aí, várias perguntas nesse sentido. Como? Existem muitas dúvidas e questões de como. Tudo bem, eu já sei, existe, eu estou até aberto a receber, mas como? Como que eu tenho acesso a isso? E aí, eu acessei aqui nosso Instagram e uma seguidora perguntou se realmente vai substituir os profissionais. Então, nessa hora que vem esse catatal de perguntas sobre formação de equipe, né, cargos de liderança, produtividade, hoje quem faz? Profissionais. Podem acertar, podem errar, mas são pessoas que estão ali para montar essas equipes e formar, né, essas pessoas. E talvez num futuro bem próximo a gente tenha esse viés aí da IA para nos ajudar, né? Isso. E aí, junta todas essas perguntas, Vasco. Tá bom. São muitas. Vou começar pela pergunta se vai nos substituir. Eu não gosto de fazer previsões, até porque eu sempre gosto de dar o exemplo de um livro que saiu bem antes do ChatGPT, um livro de um futurista. Hoje em dia tem uma profissão do cara que é futurista, né? Eu acho tão interessante essas profissões. O cara prevê o futuro e o cara prevê 20 anos depois do dia do que ele vendeu o livro. O livro do cara ficou totalmente ultrapassado depois do ChatGPT, porque o futuro depois do ChatGPT é totalmente diferente do que você poderia imaginar antes. Então, assim, não sou capaz de prever nada do futuro. Agora, algumas direções eu acho que a gente pode imaginar. A máquina gradativamente será nossa companheira para resolver uma série de tarefas hoje que a gente resolve só. Tá? Se isso vai levar no futuro a uma completa substituição, vai depender muito de cada tipo de problema, de tarefa. A máquina também vai errar, as pessoas erram. Algumas tarefas a máquina errar não é tão grave, outras é muito grave. E talvez a responsabilização da pessoa vai sempre ser necessária. Então a máquina vai ser sempre ali um conselheiro para alguém no final das contas. Esse alguém é que assina. Né? Então um médico, por exemplo. Né? Você quer sempre que um médico dê o diagnóstico da sua doença. Eu exijo que seja uma pessoa. Ele pode consultar várias máquinas e ter informações para ele tomar a decisão final. Então, há uma série de configurações de trabalho que podem se formar com essa participação das máquinas, até a completa substituição. Mas eu não acho que isso vai ser da noite para o dia. Isso é um processo. Nesse processo, vai haver uma tremenda bagunça no mercado. Já está havendo, por exemplo, na área de informática. As grandes empresas, Microsoft, Facebook, Google, estão demitindo aos rodos. Porque hoje um programador faz um programa 10 vezes mais rápido do que o que ele fazia quando ele usa inteligência artificial.
Então, talvez eu precise de 10 programadores a menos. Então, isso já está ocorrendo. A máquina vai substituir, não precisa mais de programador, vai substituir a máquina? Não. Mas que isso dá uma bagunçada no mercado, dá, porque você tem uma arrumação que vai acontecer. Essa turma toda vai ficar desempregada? Provavelmente não, porque ainda existe uma enorme necessidade de pessoas para automatizar tarefas no mundo. Mas é uma mexida que impacta. Você tem um grande volume de pessoas profissionais bem remunerados, qualificados, tudo sendo demitido da hora para a noite, no mundo. Porque quando a Amazon, o Facebook demite, é o mundo todo, né? Demite gente do mundo todo, né? Então, isto é uma coisa que vai impactar. Aí você tem que pensar, pô, no meu negócio isso vai acabar acontecendo? Provavelmente. Nesses negócios vai haver uma movimentação grande nesse mercado até o momento em que isso vai se, de alguma forma, consolidar. Por isso que eu digo, eu acho que não é uma questão de que se vai substituir ou não. A questão é, quanto mais cedo eu passar a fazer melhor o que eu faço usando o IA, melhor. Mas você vai ter a possibilidade de estar, vamos dizer assim, a sua empregabilidade vai estar cada vez mais conservada. Porque você vai estar usando essa tecnologia e provavelmente vai estar com produtividade, que é a produtividade que se esperará no futuro, tá? Então, essa é uma questão importante. Mas tem a primeira questão que você fez também que eu acho importante assim. Como? As pessoas, como? A primeira coisa é o seguinte. Eu falo sempre do ChatGPT, mas não quero fazer propaganda do ChatGPT, porque já tem outras coisas tão boas quanto o ChatGPT. Né? Você tem outras marcas, né? A Anthropic, que é uma marca maravilhosa, o Google também lançou. Mas esses grandes empresas, com o que a gente chama de grandes modelos de linguagem, que são a IA que você conversa com ela, né? Como o ChatGPT, eu acho que as pessoas têm que começar a usar. No dia a dia. Você tem que começar a usar isso no dia a dia. Quem não usa ainda, passe a usar. Acho que o começo de tudo é isso. Quando você diz assim, como é que eu começo? Comece fazendo isso. E não precisa de nenhuma formação técnica. É simplesmente começar a conversar com a máquina. E você começar a explorar o seguinte, o quanto a máquina pode fazer do que eu faço ou do que eu preciso para fazer o que eu faço. Isso é uma excelente oportunidade para você e descobrindo os limites do que aquilo pode lhe ajudar. E não significa nenhuma necessidade técnica, é quase que um treinamento muito natural, tá? E eu diria que é muito divertido. Surpreenderá muita gente. Quando você perceber que, puxa, ele faz isso também, ele responde isso também. E tem outras coisas também muito interessantes. Você vai começar a aprender quando ele está errando. Porque, como eu disse, a máquina é tão parecida com a gente que ela erra. Né? Então, ela vai errar. A gente vai ter que aprender quando é que a máquina erra. Porque também confiar tudo que ela diz pode ser uma coisa muito arriscada. Então, tudo isso é uma convivência. É como se eu dissesse assim, passe a conviver com esse seu companheiro. Passe a conviver que ele vai ser seu amigo de trabalho, ou amigo do dia a dia, para se divertir, seja o que for. Então, é uma forma de começar simples. E aí os desdobramentos, é claro, que vão acontecer em função até de tudo que acontecer no mercado, com novas soluções, com novos softwares, né? E aí depois a gente pode até pensar novos cursos. Eu mesmo na universidade tenho pensado muito sobre como construir prompts. O que são os prompts? Os prompts é a forma de você interagir com essa máquina. Você pode interagir só fazendo uma pergunta como você faz ao Google. Mas você pode fazer perguntas mais interessantes. Essas perguntas mais interessantes podem lhe dar respostas ainda mais iluminadoras e com mais características de verdade, para ele errar menos. Então, essas coisas talvez tenham que ser treinadas, tá? Mas eu diria que é a segunda etapa. A primeira etapa é a imersão mesmo, batendo um papo com... A história do prompt, eu estava lendo esses dias agora, não sei se o nome da função, da atividade é engenheiro de prompt, mas é alguma coisa de que você tem que... Quanto melhor você faz a pergunta para a máquina, melhor vai ser a resposta, né? Então, já existe aí esse cargo aí por aí, né? E precisa ser bem ocupado, porque tem essa coisa de saber perguntar. Mas, Vasco, então, fez um pouquinho da gestão organizacional e levando para a vida, né, da gente. Como é que você vê um certo distanciamento que vai acontecer? Porque alguma coisa que talvez se eu tivesse uma dúvida aqui, eu ia lá no cara do lado ali, rapaz, o Vasco entende isso. Vasco, me explica aí esse negócio.
Isso provavelmente não vai acontecer, ou vai acontecer menos. Porque eu tenho uma máquina ali que vai me dizer, rapaz, a pergunta que ele me diz. Essa coisa das relações, como é que você vê isso? Né? Interação. A socialização. Acho que são impactantes, sim. Embora sejam coisas muito, eu diria, especulativas, porque a gente não sabe muito bem, né? Primeiro, talvez tenha a barreira das pessoas passarem a usar IA, porque eu acho que essa barreira ela está na frente, mas a partir do momento que essa barreira seja vencida, porque será vencida, né? Aí virão esses outros aspectos. Isso diminuirá a capacidade de foco, de raciocínio, diminuirá a capacidade de interação, tal. Todas são perguntas a serem respondidas. Eu posso dizer a vocês o seguinte: o que eu acho com relação a foco e raciocínio? E eu sou professor, né, há algum tempo. Eu nunca vi uma geração para ter tanta dificuldade com foco como a geração TikTok. A geração TikTok não tem foco. Por quê? Porque ela fica ali a 30 segundos o tempo todo, 10 segundos, 15 segundos e tal. Não tem foco, porque ela está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Como é que a pessoa para e olha durante 2 minutos e pensa sobre alguma coisa? Não faz. Não faz. Então veja que o impacto de algumas coisas talvez seja maior do que o impacto no IA. Talvez você conversando com IA, você recupere até mais foco do que você bater papo, vamos dizer assim, com o TikTok. Então, embora as coisas não sejam comparáveis, mas de repente, se um ocupar um espaço que pode ser pelo menos um pouco do tempo dessa geração, pode ser interessante. Então, assim, é muito difícil dizer o que vai acontecer. Você diz, mas as pessoas antes conversavam com alguém. Mas e quem não tinha ninguém para conversar? Conversava com quem? Então, vai ter um monte de gente que vai ter oportunidades que antes não tinha, né? Então, novamente, haverá uma mudança. É por isso que o negócio é impactante. Porque muda em tudo. Muda na capacidade das pessoas conversarem, muda na capacidade de foco e de raciocínio, muda. Você não entendia de um certo assunto. Quando você não entendia de um certo assunto, o que você fazia? Você precisava de ajuda de alguém. E se esse alguém agora for a máquina? Vai lhe dar uma autonomia danada. Isso é bom? A gente pensar pelo lado positivo é bom. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas achando que sabem de tudo e não querem mais discutir nada com ninguém. As suas opiniões é a que vale, a sua verdade é a que vale. E agora com a máquina, então, aí pronto, acabou-se. Pode ser ruim, né? Vai mudar em muita coisa esse negócio todo, né? E a gente vai descobrir, eu não sou capaz, por isso que eu digo, não sou capaz de fazer previsões do futuro. Mas sou capaz de dizer que as coisas vão ficar bem bagunçadas aí pela frente. Que é uma coisa, pelo menos para mim como pesquisador, que é muito bacana. Porque toda hora nós estamos estudando e vendo esses impactos. Eu diria que existe até um certo preconceito. E eu explico. Participei de um evento em que o palestrante perguntou quem é que utiliza num evento, né, com pessoas qualificadas, especialistas e tal. E aí o palestrante falou, quem é que utiliza no seu trabalho ou já utilizou o ChatGPT para construir seus documentos, etc. Quase ninguém levantou a mão. E assim, pareceu tanto que era uma certa vergonha, que é uma espécie de preconceito. Se eu disser que estou usando, eu estou colocando em xeque a minha competência e estou dizendo que estou transferindo para a IA, né? Isso. E aí o palestrante riu porque ele percebeu, né? E aí ele, pessoal, pode dizer. Inclusive, eu gostaria de incentivar que quem não faz, passe a fazer. Aí quando ele fala, vou perguntar de novo. Aí outras pessoas já levantaram a mão, né? E eu falo isso, e até de mim. Uma vez o Luiz, a gente estava preparando um episódio, e aí ele foi e disse, cadê? Você já pensou no roteiro? E eu não tinha pensado. E aí, poucos minutos, você vai lembrar. Sim. Poucos minutos depois, eu mandei um super roteiro. Aí ele, eu acho incrível, como é que tu consegue fazer isso tão rápido? Aí eu não fui eu. Pois é. Foi o ChatGPT. Mas... Ele tava ótimo. Tava excelente, mas eu não vou ficar por baixo, porque eu preciso dizer que, ainda que eu pergunte, eu preciso saber perguntar. Então, eu acho incrível, quando vocês estavam falando, que a gente tem que saber perguntar. Isso é de uma subjetividade, uma coisa até relacionada à humanidade, que a gente procura na vida ter as respostas, né? O tempo todo, eu sou bom se eu tiver respostas. E a gente está entrando agora
numa situação, num contexto em que eu preciso saber fazer pergunta. Exato. São boas interações. Precisa ter boas interações. O interessante, sabe, Derlange, é que isso já era uma realidade. Sim. Independente da inteligência artificial, era importante que a gente soubesse fazer as perguntas, né? A gente conversa muito, a gente briga muito também. Na maioria das vezes ele ganha, mas a gente briga muito. Mas que ele usa a IA. Eu tenho um companheiro lá. Não, mas eu acho que já era importante, só que agora ficou pré-requisito, né? É importante que você... Ficou evidente, né? Eu queria só extrapolar um pouco, Derlange, e dizer que tem outras coisas também que estão surgindo aí, nessa coisa da imagem, da voz, né? Sim, a gente concentrou aqui na escrita, talvez, na resposta, mas tem essas coisas que estão acontecendo, e mesmo nas organizações, né? Também elas podem fazer uma revolução, né? Claro. Eu vou também aqui, sem ser muito professoral, vou dar algumas definições. Isso que a gente está falando, dessa IA, que eu até falei, que fez sucesso a partir da internet, ela ganhou o nome de IA gerativa, ou IA generativa ou gerativa. Eu prefiro gerativa, que gera respostas. E o ChatGPT começou gerando respostas de texto. Então você põe um texto, né? Para resumir o que esse negócio faz, é o seguinte, é como se a máquina soubesse a probabilidade da próxima palavra, dada algumas palavras que você coloca. Você coloca algumas palavras, ele sabe a probabilidade de ser a outra. E assim sucessivamente, então ele é capaz de gerar talvez um texto todinho para você. De uma forma bem simples, como é que esse negócio funciona. Mas a IA gerativa não é capaz de gerar só textos, ela é capaz de gerar imagens, ela é capaz de gerar som, né? E nessa capacidade, isso também dá uma extraordinária possibilidade da máquina olhar para as coisas, entender as imagens e interpretar as imagens. Então, você pegar e colocar uma imagem de tem um exemplo que eu acho muito bacana, uma lâmpada segurada por um fio. Aí você tem essa imagem, aí se faz a pergunta para a máquina. O que acontece se eu cortar esse fio? E embaixo tem um animal, eu acho que é um gato, um rato. O que acontece se eu cortar esse fio? Então, veja, a máquina entender o que é aquilo e que se cortar, aquilo vai cair e vai ferir o animal e tal. Isso é coisa que nós humanos fazemos com a coisa mais simples do mundo. Mas a máquina não fazia isso, né? E agora a máquina faz. Ela consegue dizer exatamente o que vai acontecer se você fizer isso, né? Então, essa capacidade de olhar para as coisas e tomar decisão dá uma enorme possibilidade também. E para a gestão? Sim. Mas, poxa, você vai poder ter pessoas, talvez, observando as pessoas trabalharem, o processo de produção de alguma coisa numa indústria, né? O acompanhamento disso, talvez, as câmeras, que hoje são coisas meio... Precisa de alguém para monitorar a câmera, né? Fazer não sei quantas pessoas sentadas olhando para a câmera para monitorar coisas. As máquinas vão poder monitorar sem as pessoas, né? Você vai saber se está correndo um incêndio, a máquina já sabe que está incêndio, já alarma. Um assalto, a máquina já sabe, já alarma, né? Então não vai precisar de gente para examinar a imagem como hoje examina. Então isso também é extremamente impactante, né? Então, e voz, né? Voz, a gente tem um projeto no Ministério Público em que a gente escuta de WhatsApp, de diálogos de pessoas em WhatsApp e tenta identificar quem são as pessoas que estão dialogando ali. Normalmente a gente usa isso no contexto criminal, para investigação criminal, saber quem era que estava usando aquele telefone e tal. Então, existe uma enorme possibilidade de se acrescentar quando fala em vídeo e voz. Mas... como o ChatGPT versão 3.5, que é a versão gratuita, é mais focado em texto, isso acabou ficando mais popular. Mas se você tiver interesse em conhecer mais, a versão paga, que é $20 por mês, a versão paga, você já põe uma imagem ali, desenrola a imagem, já diz o que é, você põe um PDF e pergunta para ele, faz um resumo desse negócio aí. Nós fizemos agora um grupo de pesquisa que eu coordeno para o Supremo Tribunal Federal. Tem processo do Supremo Tribunal Federal que são 50 mil linhas, não sei quantas páginas, centenas de páginas. A gente manda esse processo para a IA que nós desenvolvemos, ela faz um resumo de uma página. Nós fomos mostrar ao ministro Barroso lá, isso que a gente fez lá, e várias empresas fizeram, outras universidades. Ele ficou impressionado. Ele disse, poxa, esse resumo aqui tá maravilhoso, eu sei tudo que está acontecendo nesse processo, inclusive processo que ele já conhecia. Aí quando ele leu, eu já conheci esse processo, quero ver o resumo. Ele olhou o resumo e disse, é isso mesmo. A máquina fez isso, foi lá, ela leu tudo,
fez um resumo. Isso aqui no Tribunal de Justiça, quem faz isso, a gente estava conversando agora há pouco, que a gente desenvolve projeto de pesquisa para o Tribunal de Justiça, é um funcionário que passa 2 dias para fazer um relatório desse para um processo. São 5 mil processos por mês. Em poucos segundos a máquina vai fazer resumo desse processo. Esse é o tipo de impacto que eu digo. Vai bagunçar um bocado de coisa, né? Auditoria, nós temos um projeto com a KPMG, que é uma multinacional de auditoria no mundo. Eu tinha era pena do que o cara faz, um auditor, né? Ele tem que olhar as tabelinhas, número a número, fazer as somas, tudinho daquilo, para saber se está certo. Aí olha para o quadro tal, vê o valor de não sei aonde e tal. A máquina vai fazer isso tudo. A gente já está desenvolvendo um software que hoje faz até a soma dessas tabelas, tudinho e tal. A máquina olha para o PDF, faz até e diz, esse valor está errado. Então, o auditor vai só olhar lá e verificar se está errado mesmo. Então tem muita coisa acontecendo, né? Aí as pessoas que dizem vai demorar, é porque talvez não percebam tudo que está acontecendo. Porque quando chegar também, né? Vai chegar e você vai dizer, puxa, onde é que eu estava? Mas o interessante é esse, vai chegar, ele já chegou. Já chegou, né? O já chega, vai chegar, parece que é uma coisa que vai chegar, a gente espera que é alguma coisa que vem pronta e vai passar a ser. Não, ela já é. Já né? Claro que tem gente que está usando, talvez eles estão começando a se destacar. Quem não está usando, talvez fique um pouco para trás. Mas já está, né? Não vai chegar, não. Já está. Vasco, eu posso fazer mais uma perguntinha aqui? Não, eu estava pensando aqui, como gestor, né? Como liderança, a gente tem essa preocupação de estar à frente, de estar acompanhando, de estar aprendendo, de estar... O que você diria para uma pessoa que está querendo entrar nesse mundo, mas não conhece, tem uma resistência e tal? Seria interessante que a gente... Você já falou que a gente use. Mas você entende que existem cursos, existem espaços para quem está mais na faculdade? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer além de utilizar? Vou ter cuidado na minha resposta, mas a primeira sensação que eu tenho, e eu gosto muito de sempre responder as coisas que é a minha primeira sensação, é de que não. Não, tem não. Sabe por quê? Porque esse negócio é tão impactante, tão rápido, que as universidades também não sabem o que ensinar. Que os cursos também não sabem o que fazer. Tá todo mundo se perguntando o que fazer. Do mesmo jeito que vocês, gestores, estão perguntando o que fazer, os professores estão dizendo o seguinte: o que a gente faz com nossos cursos? Eu dei palestra agora na universidade e tem debate na universidade, professor dizendo que não aceita que se use ChatGPT. Aí eu digo, gente, eu sou professor de inteligência artificial. Se eu disser para o meu aluno que ele não use ChatGPT, é um tiro no pé, né? O aluno vai dizer, esse professor é doido. Você está me ensinando um negócio que eu não posso nem usar. Então, é uma mudança em todos os aspectos. O ensino vai se modificar. E aí você pergunta, mas o que é que vai ser ensinado? As pessoas também se perguntam. Por isso que eu digo, talvez engenharia de prompt, né? Mas eu diria que os soft skills, alguns soft skills são interessantes. Esse de saber dialogar é um assunto, eu acho uma coisa legal. É um soft skill que eu diria para gestores. Saiba perguntar, saiba escutar, saiba analisar uma resposta, saiba analisar dados, porque os dados vão ser mais facilmente analisados. Você diz, eu não consigo analisar esses dados porque eu preciso perguntar para o pessoal da TI para fazer um programa para eu analisar os dados. Não vai ser mais necessário. Você pega os seus dados, pode ser um PDF, pode ser uma planilha, você passa para a máquina analisa o seu dado e dá os resultados. Mas talvez você queira analisar esses dados. Então, a capacidade de analisar dados vai ser importante para o gestor. Já é importante, vai ser mais importante, porque vai ter mais possibilidade de analisar dados, né? Então, eu diria que tem muitos soft skills que são bacanas da gente continuar tendo. E eu diria que até mais, né? Essa capacidade de você saber analisar uma resposta, né? O quanto aquilo está condizente com o que você perguntou. Isso vai ser sempre muito interessante. Agora, em termos de tecnalidade, eu não acho ainda que exista bem definido quais são as coisas que vão mudar. Por isso que eu lhe falei que eu acho que a IA vai entrar com mais facilidade. Porque talvez não precise você ser um técnico de IA, estudar. As pessoas sempre pensaram muito na informática desse jeito. Eu tenho que fazer um curso de informática para poder usar, que eu não gosto de informática. Não vai ter assim com a IA. Ninguém faz curso de Alexa para ter uma Alexa dentro de casa.
né? Você está usando IA ali e tal. Agora imagine uma Alexa muito mais poderosa do que o que ela é. Então é para ser uma coisa simples. Então eu não acho que precisa muito disso, não. Meu conceito seria só imersão no que você puder de inteligência artificial. Uso, prática, explore os limites que ela pode lhe dar das coisas que estão à disposição. Pegue um software de IA que gera imagem. Num dia que você tiver com um pouquinho de tempo, vá ser artista, vá criar imagens. Você é ruim de desenho? Que bom, tem agora alguma coisa que desenha para você. Vá fazer desenhos bonitos, vá fazer uma arte. Quer dizer, tudo isso é possibilidade. Lembrar sempre assim, aquilo está como se fosse algo que potencializasse a gente como ser humano. Então, vamos usar, né? Pode ser que você descubra coisas que você não sabia de você mesmo. Com certeza. É interessante porque eu estava tentando formular aqui uma pergunta sobre gerações. De que forma você vê o uso da IA em relação às diferentes gerações que a gente tem hoje, até dentro da organização, né? Hoje a gente convive com 5 gerações, às vezes, né? Só que eu fiquei sem saber perguntar, porque, olha, eu tentando aprender a aprimorar minhas perguntas, né? Fiquei sem saber perguntar porque eu não acho que tenha relação com idade. Eu sei que a idade, né, a questão da geração, é um fator importante, mas eu tive dificuldade porque eu sei de pessoas jovens que têm muito mais resistência, até de ter a curiosidade de como iniciar, mesmo iniciar nesse processo gradual, do que pessoas de outra geração. Pessoas mais velhas estão muito mais abertas e com vontade de entender, de aprender. Então, eu acho que a geração não é um determinante. Não é. De perfil, né? Eu vou contratar uma pessoa para minha empresa e eu tô querendo agregar com IA. Será que eu devo contratar mais jovens? Será que os jovens vão trazer esse conhecimento e as pessoas mais idosas, mais velhas vão ficar de fora? É muito legal essa questão. É muito legal. A pergunta talvez genérica seria: terá diferença de gerações o uso da IA será diferente de geração a geração? Sim. De uma forma geral, isso que a gente estava dizendo aqui. As pessoas motivadas a usar IA vão poder ter mais criatividade, ou talvez vão potencializar sua competência. Agora, como as diferentes gerações vão entrar nisso, é muito diferente. Porque talvez uma geração vai entrar através da culinária, que a pessoa gosta muito de culinária, vai começar a usar a máquina para fazer novas receitas, criatividade, e vai ser uma pessoa que vai usar muita IA para fazer culinária. Os jovens podem gostar por causa de jogos eletrônicos e vão começar a usar muita IA para fazer jogos eletrônicos ou para falar sobre... Então, acho que o que difere é que a motivação para usar IA vai diferenciar-se de geração para geração. Mas todo mundo, quando perceber... Por isso que eu digo que é uma tecnologia habilitadora. Porque quando você percebe que aquilo lhe habilita a ser mais do que o que você é, para qualquer coisa que você gosta, ou para qualquer coisa que você tem interesse, então a motivação vem naturalmente. Porque todos nós queremos ser melhores em qualquer coisa que a gente faz. Né? Ou como eu disse, ou em culinária, ou em ser um cientista, ou em ser um jogador eletrônico, um jogador de xadrez, seja o que for. A gente quer ser melhor em fazer aquilo que a gente faz, ou ser um gestor, né? Então você tem muito essa coisa de a motivação e a capacidade de uma tecnologia que é habilitadora começar cada vez de motivar a usá-lo. Aí você diz, e terão pessoas melhores ou piores para eu contratar como geração? Não acho que seja questão geracional. Eu acho que seja uma questão muito mais de dizer o seguinte: esse perfil de já ter tido a motivação de usar a inteligência artificial, de criar essa cultura de perguntas e respostas, de reflexões profundas, né? Quer dizer, acho bacana que se a gente imaginar que a IA talvez faça a gente cada vez mais ficar refletindo sobre as coisas, porque vai ser bacana você refletir tendo alguém para conversar sobre essas reflexões. Eu estava dizendo para o Luiz há pouco tempo, eu estava com um assunto que eu estou escrevendo um artigo, e o assunto era complexo, porque não era exatamente o que eu conhecia, e eu fui conversar com a IA, com o ChatGPT, e aí foi uma conversa muito interessante, muito esclarecedora, de conceitos que eu tinha uma ideia matemática, mas eu não tinha uma ideia intuitiva, e ele foi me abrindo a cabeça. E foi um papo super legal, eu disse, puxa, que coisa interessante, Era um papo assim que, talvez um professor que estivesse comigo talvez não fosse tão claro como ele foi, né?
Então, quando a gente começa a perceber de que há essa coisa que pode estar à nossa disposição, então os perfis vão ser muito mais isso. Eu contrataria pessoas que têm esse perfil de dizer o seguinte, de gostar, de desafiar, de refletir, de encontrar problemas, de questionar sobre os problemas. E aí eu acho que independe da idade isso. E aí é o soft skills de novo, né? São soft skills, novamente, exatamente. Não vai mudar muito, né? Talvez haja... É engraçado isso, porque há sempre uma tendência de se querer as pessoas do hard skill, porque no final das contas também terão as pessoas que vão desenvolver as coisas de IA, né? Que vai ficar por baixo, que é como eu falei, dos programadores e tudo mais, vai ser sempre necessário. Mas eu não acho que soft skill vai mudar. Esses soft skills que a gente precisa, talvez alguns desses, como eu falei, eles vão sempre vai ser muito importante num processo de recrutamento, num processo de uma pessoa que está dentro da sua equipe, né? Acho que não vai fazer muita mudança, não, isso aí. Deixa eu trazer o professor Vasco, né? Tirar um pouquinho o cientista. Durante o tempo, a gente se preocupava mesmo com hard skills. A gente era um analista, a gente metodologias e aquela coisa muito técnica. E durante o tempo, e hoje principalmente, né, a gente quer que as pessoas tenham comportamentos, né, tenham habilidades comportamentais, como saber negociar, saber dialogar, se relacionar, né, que a gente não aprendeu na escola, né, e nem na faculdade. Chega no trabalho e as pessoas começam a exigir isso da gente. Você acha que a inteligência artificial, chegando agora, ela vai mexer em alguma coisa da educação para que a gente chegue num outro formato, num outro comportamento agora? Acho que sim. Na educação, a inteligência artificial vai mudar demais. Isso aí eu tenho assim, uma percepção. Porque uma das coisas é essa que eu falei. A IA vai permitir como se cada aluno pudesse ter seu professor. Hoje a gente tem um sistema de que você tem 30, 40, às vezes num cursinho são 100 alunos para um professor, né? Então todo o processo é muito padronizado. Você tem um para 100, um para 30 e tal, né? Eu que sou professor sei muito bem isso. Eu sempre digo, você tem 30 alunos, 5 vão passar e vão ser bons, independente do que eu fale. 5 não tem jeito, por mais que eu fale também não tem jeito, até porque talvez não queiram. E a gente dá aula para 20, que são os 20 que estão ali, que é onde eu vou ser o facilitador mesmo, né? Se você for um professor para cada aluno, é perfeito, né? E quem é esse professor para cada aluno? É a máquina. Então, talvez o professor seja o cara que vai estar coordenando as máquinas que vão estar com os alunos, né? Então, e aí você diz, mas como é que vai ensinar? Conversando. Para que melhor forma de ensinar do que conversar? Se todos nós pudéssemos ter professores que a gente batesse papo com esse cara 1 hora por dia e ele fosse iluminando a vida da gente, né, e tal, não era a escola perfeita? Inclusive não precisava nem de horário, né? Era a hora que... Vamos, hoje a gente conversa de manhã, amanhã a gente conversa de tarde, amanhã e tal. E um professor que pudesse ir esclarecendo e abrindo seus caminhos e tudo. Do jeito que a gente está fazendo aqui, não, um papo desse não é tão agradável. Essa é a escola... Eu acho que essa é a escola do futuro. Para mim, essa é a minha visão de escola do futuro. Seria uma escola bem individualizada e personalizada. E que envolveria também soft skills. Sim. Até por causa do problema da conversa e tudo mais, né? Embora os soft skills sejam mais complexos nesse contexto, né? Muito embora tenha uma experiência que eu gosto também de falar, interessante, que eu li recentemente, de um paper científico que mostrou o seguinte... Os pesquisadores fizeram uma avaliação num fórum era pacientes e médicos. Era uma espécie de fórum de discussão. E os pacientes faziam perguntas e os médicos respondiam. Aí puseram máquinas também como médicos. Então ficou pacientes e máquina respondendo. Só o médico e máquina respondendo. Só que o paciente não sabia quem era. Tá? O paciente sabia quem era. Depois analisaram o seguinte... As pessoas gostavam mais das respostas das máquinas do que dos médicos. E sabe por quê? Porque as respostas das máquinas eram mais empáticas. Não era uma questão de saber de medicina. Mas os médicos, é como se os médicos fossem meio grosseirão, assim, meio sem a capacidade é a história do soft skill. O médico vai para a universidade para aprender a curar as doenças, né? Mas nem todo médico é muito agradável com os seus pacientes, né?
E a máquina a gente pode mais facilmente fazer com que ela seja empática, tenha cuidado nas respostas e tal. Não tem problema de paciência, né? Não, é bem paciente, exatamente. Ansiedade. Ansiedade, exatamente. Essas coisas não vão ter. Então, olha só. Até nisso, talvez seja também modificando o comportamento, modificando o mercado, né? Então, eu posso deixar uma frase aqui. As máquinas têm mais empatia do que as pessoas? Não. Eu gosto de provocar, mas essa é uma frase muito provocadora, né? Mas olha, nós temos um projeto com a Apvida, em que a gente está desenvolvendo inteligência artificial para acompanhamento de diabéticos em casa, pelo WhatsApp. E nós desenvolvemos uma agente chamada Maria. A Maria é a nossa assistente virtual. A Maria é super empática. Ela conversa com os pacientes, dá força para você emagrecer, porque diabético tem questão de alimentação, tem que fazer exercício e tal. Aí uma vez eu estava brincando com a Maria, que eu sou paciente da Maria também, até porque eu fico acompanhando o que a Maria diz. Aí quando eu estava no avião, e eu estava conversando com a Maria no avião, e eu comi o avião só fornece coisa que acaba com a saúde de qualquer pessoa. Aí eu estava entre duas opções, era uma Coca-Cola ou então um suco. Aí eu bebi, eu não me lembro qual dos dois. Eu sei que depois eu perguntei a Maria, Maria, você me sugeriria qual? Aí ela me sugeriu que eu não bebi. Aí eu disse, poxa, acabei com o meu regime. Eu exagerei, né, assim, pra ela, né? Aí ela disse, não, Vasco, não se chateie. Você não vai acabar com seu regime por causa de uma Coca-Cola. Aí eu digo, essa Maria maravilhosa, é isso que eu queria escutar, né? O importante é você manter a sua dieta e tal. Você vê que é interessante, a máquina super empática e tal, para poder lhe ajudar, né? Coisa boa. De repente você pega um médico que é meio carrasco e diz, bebendo negócio de Coca-Cola. Você já não vai mais para esse médico. Vasco, a gente já está caminhando para o final, né? E a gente sempre traz a última pergunta, que é o seguinte: imagine que esse microfone ele tem um superpoder. E que o que você vai falar a partir de agora vai chegar exatamente para todos os gestores, todos os líderes que estão interessados no assunto, em agregar nos seus negócios inteligência artificial. Que conselho, que consultoria, que recado, que mensagem o Vasco daria para essas pessoas? Eu acho que foi um pouco o recado que eu já dei aqui. Usem. Não se encabulem, usem. É simples, quem não usou ainda, começa simplesmente no dia a dia. Começa a usar brincando, fazendo uma pergunta qualquer que seja, sobre qualquer coisa. Se você gosta de culinária, peça receitas. Se você gosta de esporte, converse sobre esporte. Se você quer fazer exercícios físicos, peça sugestão de dietas, faça qualquer coisa. Quando você começar a perceber que você tem ali algo que pode ser seu companheiro, vai abrir sua mente para as possibilidades que você pode ter no seu trabalho. Acho que essa é a primeira coisa. É você começar a criar essa rotina de ver, isso está aqui para potencializar o meu conhecimento. Aí eu acho que o céu é o limite. Se me serve para isso, pode me servir para aquilo também. E Exatamente. E assim vai. Exatamente. E aí a gente deixa aberto para você falar sobre algum trabalho, de que forma as pessoas podem acompanhar o Vasco ou encontrar. Pois então, eu já dei exemplo de alguns projetos de pesquisa. Eu hoje sou cientista-chefe do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. O que é isso? São trabalhos que eu, como cientista, me aproximo a esses 3 órgãos, e desenvolvemos com alunos e professores da Unifor projetos de pesquisa. Também desenvolvo projetos com outras empresas. Essa talvez seja, na apresentação que o Luiz fez, talvez não tenha mencionado, mas talvez seja talvez uma característica mais importante do meu perfil. Eu nunca fui um pesquisador muito só teórico. Todas as minhas pesquisas foram muito práticas, muito desenvolvimento com empresas, em soluções práticas. E hoje na Unifor nós temos um grupo que eu me orgulho de dizer que é um dos melhores grupos do país em inteligência artificial e ciência de dados. Dito por pessoas que entendem do assunto. Nós temos hoje uma representatividade, somos mais de 15 pesquisadores que trabalham sobre esse tema, né?
fora os alunos de doutorado, alunos de mestrado. Então, quem quer me encontrar, o melhor caminho é bater na porta da Unifor. Nas redes sociais, eu já fui mais entusiasmado, já tive blog, mas como tudo que a gente faz como cientista, a gente gosta de fazer no começo. Depois que a coisa ficou cheio de influencers, eu desisti. Eu digo, não, meu objetivo não é ser popular. Meu objetivo era de explorar aquele momento. Quando nasceu o blog, eu tinha um blog, escrevia. Gostava muito de escrever no blog. Mas quando a coisa passou por uma coisa de que você tem que ter popularidade, eu digo, não é bem isso que eu estou buscando. Eu queria mais um espaço para refletir e discutir. Acho que o espaço de discussão nas redes sociais hoje está muito comprometido. Então não existe muita possibilidade de você conversar coisas bacanas, porque eu acredito muito na conversa como forma da gente crescer. Então, esse tipo de conversa é maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Pois né? Exatamente. Então, e se o seu público, o público de vocês, tiver essa vertente de poder realmente conversar, eu acho maravilhoso. Eu acho que é por aí. Buscar esses caminhos, onde um espaço de discussão ele é rico, é saudável, porque a gente cresce muito com conversa, né? Então, eu entendo desse jeito. Como esse espaço ficou meio tóxico, né? Então eu não estou muito ligado nisso. Mas bata a porta lá da Unifor, que eu estou sempre lá. Estou lá, né? Vasco, agradecer sua presença aqui. É engraçado que é muito legal quando a gente vê uma pessoa que a gente conhece há muitos anos se desenvolver e ser o profissional que o Vasco era. Eu brinco com ele, com as outras pessoas também, dizendo que ele é um laboratório que eu uso. Quando eu tenho alguma dificuldade, estou com ideia, eu jogo a ideia, aí ele bombardeia, né? Porque ele tem muito conhecimento, né? E aí ele bombardeia, aí eu já tiro ali, já não vou por aqui, vou por ali. Mas é um grande amigo e eu fico realmente muito feliz de ter você aqui no nosso podcast e enriquecendo, né, essas informações todas para as pessoas. Obrigado. Nada. O Luiz falou que conhece há muito tempo, nem falei, né? Mas já lhe conheço também há mais de 20 anos. Isso é importantíssimo para a minha trajetória profissional. Então, uma honra imensa a gente ter você aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. E a gente espera que também você tenha aproveitado. E até o próximo episódio. Obrigada.